Se tem um termo que tem andado na boca do povo nos últimos tempos, esse termo é fake news, ou em português, notícias falsas. Mas o que são as fake news? Do que elas se alimentam? Onde elas surgiram? Hoje no Globo Repórter. Mentira, hoje aqui, neste canal, preste atenção. Segundo o dicionário norte-americano Merriam-Webster, o termo fake news ele já é usado desde o século XIX. O termo é antigo, mas ele ficou muito popular nos últimos tempos por denominar informações falsas que são usadas principalmente nas redes sociais. A imprensa internacional começou a usar o termo fake news com mais frequência, principalmente depois das eleições de 2016 nos Estados Unidos, que elegeram Donald Trump. Na época em que ele foi eleito, empresas especializadas perceberam muitos sites que divulgavam notícias falsas, notícias sensacionalistas, deturpando e destruindo, de certa forma, a imagem de muitas pessoas, inclusive da candidata adversária ao Trump, a Hillary Clinton. Muito já foi falado, estudado, pesquisado sobre a influência das fake news na eleição do Donald Trump, isso a gente acha fácil no Google, mas por que as pessoas fazem isso? De cara existe uma questão puramente comercial, que é o fato de que com manchetes escandalosas e com manchetes sensacionalistas, a gente tem mais chances de clicar naqueles links, é o que chamam de clickbait, é quando você faz uma manchete, que na hora quando você clica na matéria não tem nada daquilo, ou aquilo ali é um nada no contexto, mas você bota aquilo na manchete e aquilo se transforma numa grande verdade e no assunto principal. Então, para além de tudo, existe esse cunho comercial, não importa qual seja o assunto, para que você clique no link e tenha mais acessos ao site. Além disso, as fake news elas podem ser usadas como têm sido usadas nos últimos tempos, para disseminar boatos e correntes de pensamento baseadas principalmente em discursos de ódio. Dessa maneira, você pode prejudicar empresas, pode prejudicar políticos, pode prejudicar celebridades. Isso se intensifica muito em períodos eleitorais. Existem empresas especializadas que criam boatos que atingem milhões de pessoas por meio das redes sociais. Por exemplo, o Departamento de Justiça americano denunciou 3 agências russas afirmando que elas teriam espalhado informações falsas na internet e elas influenciaram diretamente as eleições norte-americanas de 2016. A gente aprende na faculdade de comunicação, principalmente, que a mídia ela é entendida como o quarto poder. Depois de executivo, legislativo e judiciário, a mídia ela entra com a obrigação de fiscalizar esses 3 poderes, de mostrar o que está certo e de que está errado. Recentemente, para uma prova da faculdade, eu li o livro Polegarzinha, de Michel Serres, não sei exatamente como fala agora, mas ele fala, enfim, da nova geração que cresceu mexendo em celular, em redes sociais. Então é uma geração que ele chama de Polegarzinha exatamente porque escreve assim. Em algum momento lá no fim do livro, esse livro é uma transcrição de uma palestra, ele começa a tratar a divulgação desenfreada de informações por meio de redes sociais como o 5º poder. E isso nunca foi tão verdadeiro, né? Não é muito fácil a gente encontrar e descobrir quais são essas empresas especializadas que criam esses conteúdos falsos na internet, porque elas ficam na chamada Deep Web, que são os sites que não são indexados nos sites de busca. Então, se você joga no Google, você nunca vai achar, porque eles não são facilmente encontrados na rede. Os programadores dessas empresas criam robôs que conseguem identificar quando determinados assuntos são mencionados na internet, conseguem entender a potencialidade daquele lugar ou daquela pessoa ou daquele assunto e conseguem divulgar informações a cada 2 segundos, o que é humanamente impossível. Como é um volume de informação muito grande sendo disseminado, pessoas reais como a gente ficam muito mais vulneráveis a essas fake news que foram criadas e disseminadas por robôs. E aí a gente vai perdendo um pouco de onde essa notícia saiu, a origem dessa notícia, porque foi a nossa tia que mandou, a nossa avó, a nossa mãe, a nossa prima, aquelas pessoas que a gente considera muito. E a gente fala, mas foi fulaninho que mandou, então deve ser verdade. Só que fulaninho também recebeu de outro fulaninho. Isso é uma corrente sem fim e que a gente precisa entender e dar um jeito de parar. Até porque senão a gente está fazendo parte de uma rede de mentiras criada por uma empresa com ideias obscuras, por robôs, e agora ela está sendo disseminada por pessoas reais, que somos nós. Uma das coisas que também faz com que seja difícil a gente frear as fake news e faz com que as pessoas acreditem é que eles conseguem fazer de uma maneira em que no meio a informação falsa esteja no meio de várias informações verdadeiras. Então, dentro daquele link, dentro daquele print, dentro daquele vídeo, tem informações que às vezes são verdadeiras e você fala, mas eu já vi isso, e no meio ele joga uma notícia falsa. E você vai acreditar
que aquela notícia falsa também é verdadeira. E é principalmente nesses casos em que as fake news elas podem gerar consequências desastrosas. E tem casos em que pessoas morrem, por exemplo, por causa disso. Muitos casos. Um caso que chegou ao extremo foi com a Fabiane Maria de Jesus, que ela foi espancada e morta por moradores do Guarujá, no interior de São Paulo, em 2014. Isso porque nas redes sociais começou a circular um retrato falado de uma mulher que sequestraria crianças para rituais macabros de magia negra e tudo mais. Começaram a achar que a Fabiane era essa mesma mulher do retrato falado, confundiram e espancaram na rua e assassinaram. Fabiane não sequestrava crianças, Fabiane não tinha nada a ver com magia negra, Fabiane não era a pessoa do retrato falado. Outro boato que tomou conta das redes sociais e influenciou diretamente o calendário de vacinação no Brasil foi quando as pessoas começaram a divulgar informações de que vacinas como a do sarampo, por exemplo, matavam crianças e estavam envenenando todos. Isso fez com que essa doença, por exemplo, o sarampo, que tinha sido erradicado no Brasil e praticamente ninguém mais tinha, voltasse a acometer as crianças do nosso país. Em época de eleições, normalmente, já é muito comum que candidatos usem mentiras para tentar conseguir votos. E em um momento em que grande parte desses eleitores estão nas redes sociais, uma mentira bem plantada na internet é capaz de decidir os rumos de um país. Um dado muito grave que eu vou ler aqui foi constatado pelos pesquisadores do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, é que a chance de uma notícia falsa ser repassada é consideravelmente maior do que de uma notícia verdadeira. Foram analisadas 126 mil notícias e percebeu-se que a probabilidade de republicar uma informação falsa é 70% maior do que a de republicar uma informação verdadeira. Até porque, geralmente, as informações falsas, elas são absolutamente sensacionalistas, com manchetes e fotos chocantes que fazem com que a gente fique muito desesperado quando vê aquilo e queira compartilhar com todo mundo. Existe uma dificuldade nas autoridades de identificar e punir quem são os responsáveis, os criadores responsáveis por essas fake news, até porque, como eu falei, eles navegam na Deep Web, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, eles se escondem muito bem. Mas já existe um esforço no mundo inteiro, embora um esforço que deveria ser muito maior, porque definitivamente eles estão definindo os rumos de países por aí, inclusive o nosso. Existe um esforço em identificar e, de certa forma, responsabilizar os donos das redes sociais, como Facebook, WhatsApp e tudo mais. Então, a partir do momento que eles se sentem donos dos conteúdos que a gente posta ali, eles também têm que ser donos de todas essas... se responsabilizar por todas essas coisas falsas que são postadas nas redes. Então, a gente tem recursos e coisas pedindo para que notícias falsas sejam tiradas, mas isso ainda é muito pouco e numa lentidão muito grande, assim, é muito mais lento do que... Não faz sentido. A rapidez com que essas coisas são disseminadas é muito grande para justificar a lentidão dos órgãos que podem regular isso. Outra coisa é que alguns sites de fake news, eles usam endereços e layouts que se parecem muito com sites originais de notícia. Então faz com que as pessoas confundam, o que significa que na internet todo cuidado é pouco. A gente tem que estar muito atento para saber se aquele endereço é o endereço mesmo do site, se aquele layout, se a gente recebe um print, esse print é do G1. Vai lá no G1, checa se essa matéria existe mesmo, porque às vezes a pessoa só fez ali no Photoshop. A maneira mais efetiva da gente combater as fake news é que cada cidadão tenha consciência de que muitas pessoas usam a internet para fazer maldade e para fazer a sua cabeça. Então o ideal é que você consiga receber um conteúdo e pesquisar se aquele conteúdo é verdadeiro ou não antes de disseminar, antes de compartilhar com a mãe, com o tio, com o primo e com sua família e com seus amigos. O ideal é você sempre duvidar, não importa quem tenha te mandado, duvida daquele conteúdo e vai procurar. A gente tem internet hoje em dia e com todas as questões que a gente tem com relação à grande mídia, a gente vai abordar isso em outros vídeos desse quadro, a grande mídia ainda é a principal fonte pra gente buscar a veracidade dessas informações primárias, dessas coisas que a gente recebe no WhatsApp e tudo mais. No Brasil tem surgido várias agências chamadas de fact-checking, que são da checagem dos fatos, que checam se as notícias que estão sendo disseminadas são verdadeiras ou não. Eu vou deixar os links aqui embaixo para que vocês possam ter acesso e passar a seguir nas redes sociais. A gente tem, por exemplo, a Agência Lupa, Aos Fatos, Truco, o UOL Confere, Boatos.org, o E-Farsas, que são sites feitos por jornalistas muito competentes que se dedicam exclusivamente a checar se as informações disseminadas nas redes sociais ou que candidatos falam na televisão são verdadeiras ou são falsas. O Brasil tem alguns problemas que eu não sei se são específicos nossos, mas que eu identifiquei que podem também ter relação direta com essa disseminação de fake news e a falta de checagem por parte dos usuários. Por exemplo, várias empresas de telefonia, quando oferecem serviços de internet, o WhatsApp, outras redes sociais, eles são gratuitos. E então a pessoa, para baixar as fotos, para baixar os vídeos e para acessar o WhatsApp, por exemplo, ela não paga internet.
e ela consome aquele conteúdo. Para ela fazer a checagem, ela teria que acessar a internet, acessar o Google, ou teria que clicar em links. E isso faz com que ela gaste o 3G dela. Então a pessoa basicamente fica naquilo que já é gratuito, naquilo que ela não tem que gastar, ou naquilo que ela nem tem dinheiro para gastar, e consome conteúdo principalmente pelo WhatsApp, que se transforma em sua principal fonte de informação. Outra coisa que também é um grande problema que a gente tem aqui é que mesmo quando essas pessoas, quando a gente resolve checar a informação e ir atrás dos grandes portais de notícias, os grandes representantes de empresas como Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, eles têm limite de visualização, senão você tem que pagar para ver mais. Você tem, sei lá, 5 matérias por mês. E aí você, nesse período que você quer checar tudo, eu já atingi limite de todos esses sites. Então a gente não consegue ter acesso a essas fontes de informação mais. Então é uma questão que a gente tem que entender como acontece essa democratização da informação e da mídia. A gente tem uma questão de usuário, que a gente tem a nossa responsabilidade, e a gente também deveria ter do lado de lá da grande mídia uma possibilidade de maior acesso a essas informações, alguma estratégia, alguma forma de que esse conteúdo pudesse ser disponibilizado mais amplamente, né? Sem um número tão restrito, para que a gente também possa pesquisar e saber o que a gente está vendo, o que a gente está entendendo. Paralelamente, existe um texto que está circulando aí na internet, que eu já recebi de algumas pessoas, que é um texto da Carta Maior, escrito pelo Rafael Aze, que se chama Sua Tia Não É Fascista, Ela Está Sendo Manipulada. O texto nos apresenta Steve Bannon. Steve Bannon era um cara que tinha um site de notícias e tudo mais, que seguia um caminho absolutamente machista, racista, xenofóbico, e nada de legal tinha. Mas o site tinha pouca visibilidade, Steve Bannon queria que mais pessoas tivessem acesso ao conteúdo produzido por ele, então ele contratou uma empresa chamada Cambridge Analytica. Essa empresa conseguiu dados do Facebook de milhões de pessoas e montou como se fosse o nosso perfil. Ele tem todos os dados nossos. Tinha nosso nome, nosso endereço, tudo que a gente disponibilizou de alguma forma, nossas conversas privadas, tudo eles tinham. Então, eles conseguiam traçar um perfil de cada usuário, cada grupo de usuários, entender quem estava mais predisposto a aceitar determinados conteúdos. A estratégia era fazer com que esse indivíduo mais suscetível consumisse o conteúdo dele e se radicalizasse como ele. E como as pessoas passaram a consumir conteúdo basicamente por meio de redes sociais, elas podem hoje em dia meio que fazer a tua cabeça, entender, mudar a forma como você vê o mundo. Isso tudo através da manipulação das informações que você recebe. E aí sites e blogs foram fabricados com notícias falsas para bombardear exatamente esse tipo de pessoa, essas pessoas mais influenciáveis. E aí foi explorado nesse tipo de matéria um sentimento anti-mídia, anti tudo isso que tá aí, eu sou contra tudo isso que tá aí, bababá. Eles exploraram esse tipo de sentimento que se tornou muito comum, não só aqui no Brasil, como em outros países, no caso dos Estados Unidos. E aí quando as pessoas elas recebiam essas notícias de forma direta nas suas redes sociais ou no seu WhatsApp, e essas notícias não apareciam na grande mídia, até porque grande parte delas era mentira, elas começaram a achar, como muita gente acha ainda, que a mídia tá mentindo, que a mídia não mostra tudo e tudo mais, sendo que na verdade aquilo que tá ali no Zap é que é mentira. O Bannon trabalhou na campanha do Donald Trump, foi assessor dele por um tempo, e também a Cambridge Analytica foi muito responsável pelos resultados do Brexit, pelas eleições dos Estados Unidos, e a gente pode dizer que eles mudaram os rumos das coisas por meio das fake news. Neste ano de 2018, Bannon se encontrou com Eduardo Bolsonaro, filho de Jairzinho. Ele se encontrou com Eduardo Bolsonaro ali por volta de julho, de agosto. O Bolsonaro disse na época que o Steve Bannon ia dar suporte à campanha do pai dele, que ia dar dicas de redes sociais, essas coisas. Não existia nenhum contrato formal. Como recentemente ele veio pra imprensa dizer que ele não tem nada a ver com o Steve Bannon, que não existe nenhum contrato. Mas isso a gente já sabia. Contrato não existe, mas ele tá ali dando umas dicas. O Bolsonaro é o candidato ideal para o Steve Bannon, porque eles compartilham ideias, eles pegam um país que está passando por uma grave crise econômica, que as pessoas estão insatisfeitas, e botam ideias absolutamente radicais em jogo. Claro que não existem provas, e nem sei se eu acredito que exista um grande complô mundial para que as fake news e as direita e os extremistas dominem o mundo, mas que são discursos que se retroalimentam e que cada país vai pegando o exemplo de outros e vai assumindo esses discursos, isso acontece. E isso é muito perigoso. Eu concordo com muitas coisas que são ditas nesse texto. Eu acho que existe uma possibilidade de manipulação muito grande e das pessoas terem acesso mais a determinadas informações e isso influenciar de maneira bem direta a forma como elas veem a vida. Mas eu acho que ele deixa algumas coisas de lado. Isso porque muitos estudos comprovam que nós somos mais propensos a aceitar e compartilhar notícias que vão de encontro com o que a gente já pensa sobre o mundo e sobre a vida. Vários estudos que mostram isso, coincidentemente, estão nesse livro aqui, A Tragédia da Moralidade do Senso Comum, Tribos Morais, né?
do Joshua Green. Eu vou fazer um vídeo sobre ele, tô lendo pra fazer esse vídeo e coincidentemente eu me deparei com esse tipo de discurso aqui também, né, com estudos que comprovam isso que eu tô dizendo. Isso nos leva ao fato de que essas fake news, elas de certa forma não estão apenas criando novos pensamentos nessas pessoas, elas estão potencializando discursos e ideias que já estavam na cabeça dessas pessoas, não veio do nada, sua tia não virou fiquei manipulada. Ideias preconceituosas provavelmente já existiam nessa cabeça em algum lugar e esse discurso possibilitou que ela saísse e que isso explodisse. Até porque a gente também tá vivendo esse momento das fake news, a gente recebe um monte de fake news e a gente também não acredita. A gente não acredita em tudo que recebe. Então acho que o compartilhamento e você acreditar nessas informações também vai de encontro com o que você sente e com como você vê a vida, né? Não é simplesmente... Até porque essa ideia de manipulação direta parte do pressuposto que todos somos robozinhos, cachorrinhos sendo domesticados. E não somos. Nós temos pensamento. Então acho que isso é uma questão assim, sua tia não está sendo fascista, está sendo manipulada, até a página 2. Tem muita ideia dela ali que ela tá botando mesmo. E isso é o que mais dói. E aí uma coisa que eu li num artigo, que eu também vou deixar aqui embaixo, vou até pegar aqui pra olhar, a verdade é que principalmente por conta dos algoritmos e por conta das nossas relações da internet, porque os algoritmos eles acabam selecionando o que a gente veja, aquilo que a gente mais curte, aquilo que a gente mais comenta, e a gente fica dentro de uma bolha, seja ela de um lado ou de outro nesse mundo polarizado em que a gente vive. Então mostra aqui, ó, as redes sociais elas podem atuar de uma maneira bem narcisista, mostrando aquilo que nós mais gostamos, nós mesmos. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e tudo mais. Esse quadro relacionado à comunicação, ele vai acontecer sempre de 15 em 15 dias. A nossa ideia é trazer temas atuais, fazer entrevistas, trazer essas coisas que a gente aprende na academia aqui pro canal, aqui pro YouTube, pra gente democratizar isso, que não tá correto ficar só na universidade. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer muita entrevista, fazer muita coisa. É isso, vou deixar aqui embaixo alguns links que eu usei para fazer essa pesquisa sobre fake news. Tem conteúdo muito completo na internet, então assim, basta querer, tá bom? Um beijo, curte, faz tudo esse negócio que eu já falei e até o próximo vídeo.